A gente teve há um tempo atrás um delegado famoso aí de internet que não é do Rio, não conhece o Rio, nada faz no Rio e foi dar a opinião pública dele falando que a culpa dos fuzis nas mãos de criminosos cariocas, né, era da polícia porque era truculenta. E eu te ouvi dando uma opinião que eu achei muito legal. Eu não lembro aonde foi que você falou isso, eu acho que foi no Diário de Honra. Pode ser. Com o João. Que você mostra essa questão de que, na verdade, era de uma facção mandando. Né? Assim, Você podia explicar isso pra gente? vamos lá. Sem querer te tirar do foco, Não, desculpa. claro que não. A gente tá falando, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Voltar um pouquinho. O Brasil não tem um problema de segurança pública. O Rio não tem problema de segurança pública. O Rio tem um problema de segurança sistêmica extremamente difusa, extremamente complexa, que exige uma resposta sistêmica coordenada. Todo mundo concorda com isso. Isso é senso comum. Só que quando a gente vai para a prática, a gente fica limitado a uma abordagem meramente criminológica do fenômeno. E aí, até por conveniência, isso é tratado tão somente como um problema de segurança pública. E aí a gente volta àquele conceito que eu falei anteriormente, que segurança pública é uma atribuição das forças de segurança pública. Então é um problema restrito à polícia. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Claro. Quer ver? Se você observar, são mais de 1.400 comunidades no Rio. Cada uma delas tem suas características, mas elas têm alguns pontos em comum. Um dos pontos em comuns dela é a degradação ambiental. Degradação ambiental condições ambientais são fatores de conflitos ao redor do mundo. Por exemplo, se você pegar o conflito entre árabes e israelenses, uma das causas do conflito, não é a causa do conflito, é uma das causas do conflito, é o controle dos mananciais de água da pobre bacia do Rio Jordão. Então, a questão do estresse hídrico, etc. Então, assim, condições ambientais são causas de conflitos armados. Voltando aqui para o Rio de Janeiro, mais de 1.400 comunidades. Todas essas comunidades têm suas próprias características, mas têm pontos em comuns. Um dos pontos em comuns é a degradação ambiental. Você já ouviu alguém falar em segurança pública no Rio de Janeiro e raciocinar com a Secretaria de Meio Ambiente? Raciocinar com o Ministério do Meio Ambiente? Então, assim, não estou falando que é a Secretaria do Meio Ambiente para resolver o problema, mas ela faz parte do problema. Agora, na Força-Tarefa das Milícias, que a gente começou a juntar a Delegacia de Meio Ambiente com as ações da DRACO, do crime organizado, nessas áreas de milícia, que fica bem claro essa questão de destruição do ambiente e tudo mais. Então, assim, é uma perspectiva que normalmente a gente não adota. Então, quando a gente pega essa visão de que segurança pública é uma questão de polícia, você reduz muito a compreensão do problema. Porque não é um problema de segurança pública. Então, tem um cientista político colombiano, que em 2016 ele cunhou o termo INTEC, Insurgência Terrorista Criminal. Tem o André Luiz Volozinho, analista de inteligência da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, já aposentado já, ele cunhou o termo terrorismo criminal. Eu uso um termo que foi cunhado por um policial norte-americano, se não me engano, da Califórnia, John Sullivan. Ele fala em insurgência criminal. Então, ele fala que a insurgência criminal, ele analisa, sobretudo, ele analisa a América Latina, mas ele foca muito no México. Mas é algo que eu acho que descreve melhor, oferece uma capacidade de compreensão melhor do que acontece no Rio de Janeiro. Então, dentro desse conceito de insurgência criminal, ele coloca ali o que não seriam exatamente etapas, mas seriam assim, etapas, estágios, formas da insurgência criminal. A primeira delas é a insurgência no nível local. Certo. É como esses atores armados... Observe que eu não uso o termo traficante, cara. Observe que eu não uso o termo traficante, eu vou explicar por quê. Quando esses atores armados não estatais, eles constroem os mecanismos de controle no nível local. Então, dentro da comunidade, ele começa a se impor pela força, combinando cooptação e coerção, mas ele vai criando os mecanismos de controle daquela população e, por conseguinte, os mecanismos para territorializar aquele espaço que ele vai controlar. Então, a primeira etapa seria essa etapa, entre aspas, seria essa insurgência no nível local.
A segunda etapa é a luta pelo Estado paralelo. É uma facção contra a outra. Uma terceira etapa vai ser a luta contra o Estado. A luta contra o Estado, para dar um exemplo no Brasil, para ilustrar aqui no Brasil, foi as ações do PCC em maio de 2006. Certo. Ali foi uma onda de ataques terroristas, embora a nossa lei não contemple isso, mas foi uma onda de ataques terroristas direcionada para o Estado. Então ali seria a terceira etapa, né? O enfrentamento do Estado. Agora, nessa segunda etapa... Aqui no pré-invasão do Alemão também? Pré-invasão do Alemão, quase isso. Quase isso. Mas depois, se quiser, a gente até fala mais sobre ela. Mas a segunda etapa é a luta pelo Estado paralelo. Ou seja, uma facção contra a outra. Então, o que acontece? Quando uma facção luta contra a outra, normalmente os níveis de violência se elevam, o Estado é impelido a agir, porque aquela intensidade de violência não está legal, a sociedade cobra uma resposta estatal, mas a luta não é contra o Estado, a luta é entre eles. É entre eles. O Estado não é o foco da agressão, nem a sociedade é o foco da agressão. Então, quando a gente pega nos anos 80, o que acontece nos anos 80? Os anos 80 são muito importantes nesse processo. Se a gente voltar no tempo, a gente tem que considerar assim, algumas comunidades, a construção do espaço segregado. Né? Se você pegar, por exemplo, algumas comunidades no Rio de Janeiro são remanescentes de quilombos. Se você pegar o surgimento do Morro da Providência depois da Guerra dos Canudos, se você pegar os cortiços. Então, assim, esse processo é muito longo. Ele começa, em termos de evolução histórica, os anos 60 são muito importantes. Por quê? Porque a gente começa a sentir verdadeiramente os impactos, talvez negativos, da urbanização nos grandes centros. Mas os anos 80 vão ter um impacto muito importante, por alguns motivos. Primeiro, porque o Brasil estava passando por aquele processo de redemocratização, né? Então, disso aí, você tira que os grupos armados, os grupos de luta armada dos anos 60, dos anos 70, que era uma violência política, eles tinham sido erradicados. Então, você não tinha violência política. Uhum. Você vai ter uma Constituição que o legislador vai fazer com aquela Constituição com olhar no retrovisor. Ele vai... O principal mote da nossa Constituição, a despeito de todos os seus méritos da nossa Constituição cidadã, uma preocupação clara é evitar que o Estado, proteger o cidadão do Estado. Sim. Uma das características da nossa, proteger o cidadão do Estado. De possíveis abusos. Então, isso vai ser uma característica importante. Agora, nos anos 80, você vai ter o boom da droga andina. Você vai ter o boom da droga andina. E aquilo ali vai chegar pra gente aqui e vai capitalizar o crime organizado. Uhum. O que o criminoso vai fazer no Rio de Janeiro? O criminoso no Rio de Janeiro, ele vai iniciar uma corrida armamentista. Ele vai iniciar uma corrida armamentista para se proteger contra quem? Contra o Estado? Não, é contra outra facção criminosa. Para ter mais território? Exatamente. Então, o que acontece? Essa narrativa de que o traficante se armou para combater o Estado é falaciosa, porque nos anos 80 a polícia usava revólver 38. Cara. Sim. Não é isso? Uhum. E a maior arma contra as forças de segurança do Estado, contra os agentes de segurança do Estado, não é tiro, é corrupção. Correto. É corrupção, é defecção. Essa é a principal arma do ator armado não estatal ao enfrentar o Estado. Então, nos anos 80, essa corrida armamentista, essa capitalização decorrente do boom da droga, o dinheiro foi canalizado para armas. Uhum. Entendeu? Eu costumo brincar, o traficante na época não gastou com mulher, não gastou com droga, não gastou com carro, não gastou com apartamento, não. Isso eles fazem hoje em dia, né? Agora, eles investiram em arma, e a arma é, sobretudo, para poder enfrentar outra facção. Você deve saber disso melhor do que eu. O traficante no morro, ele não é um jihadista. Contra o Estado, ele não luta até a morte. Ele prefere sair. Exatamente. Ele acredita, ele só combate o Estado, a polícia, enquanto ele acredita que tem uma posição de vantagem. Sim. Enquanto ele acha que tem o obstáculo que vai fazer a contenção,
que tem a barricada, etc. Daí até o uso do helicóptero, voltando ao helicóptero, quando você usa o helicóptero, de certa forma ele subtrai um pouco dessa vantagem tática e o cara declina da luta. Quando é que o criminoso vai lutar verdadeiramente até a morte? Quando ele está enfrentando outra facção. Aí ele sim. Agora ele só vai continuar enfrentando o Estado enquanto ele achar que tem uma posição de vantagem. Então, até mesmo porque ser preso para ele é um upgrade que ele vai dar, vai ter uma passagem vai ganhar política, moral. vai ganhar moral, etc. Não vai ficar muito tempo preso, vai voltar. Então ele não luta até a morte contra o Estado. Então ele vai lutar até a morte. Estou falando besteira? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Ele vai lutar até a morte contra outra facção. Então, essa ideia que você falou de que o criminoso no Rio se armou para poder enfrentar a polícia. Mentira, pô. Mentira. Quando ele estava de fuzil de assalto, quando ele começou a aparecer de arma longa, a polícia no Rio de Janeiro andava de revólver 38, pô. Sim.